Já se encontramos neste lugar com a nossa Bíblia aberta para meditar na Palavra de Deus em mais uma rica oportunidade que Ele nos concede e compartilhando com todos vocês das Escrituras, da Palavra de Deus. Vamos continuar abraçando a cada dia, a cada oportunidade que é nos concedida. Vamos crescer na graça, em estatura espiritual, ainda que a humana já chegaste ao limite, vamos se desenvolver na estatura espiritual, em sabedoria e graça diante de Deus e perante as pessoas. Isto é bom, bonito e agradável. Pois bem, ficamos ontem na reflexão, onde falamos ali os 4 crimes que Deus é mencionado no capítulo 21 de Êxodo, crimes esses tais que levavam à morte física. E queremos continuar, não esquecendo que tem os outros que tinham consequências menores, mas mesmo assim trazia consequência. Dissemos na reflexão anterior que Deus, Ele revelou a sua palavra, que é pura e verdadeira, ao povo de Israel. Nesta oportunidade, eu quero meditar e compartilhar, falando sobre o texto, a explicação da meditação de ontem, continuando, aonde ficamos no final da leitura, diz que aqueles 4 crimes relacionados no capítulo 21, Deus disse que se Israel cometesse, ele certamente morreria. Dissemos na reflexão anterior que as consequências da lei, que era dente por dente, olho por olho, elas agora existem, mas na vida espiritual. Por isso que era no versículo 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, porque era no mundo físico as consequências da lei. Mas no mundo espiritual, quem tem entendimento e sabedoria sabe que existem as consequências. Só mudou do físico para o espiritual. Então, queremos continuar dizendo, é que Deus estava dizendo desta forma para os filhos de Israel: eu fiz a minha parte, israelitas. Dei para vocês, revelei para vocês o meu padrão espiritual, moral, fisicamente, moral e espiritual. E se vocês quiserem que eu trabalhe nas vossas causas, vos defendendo dos vossos inimigos, por onde vocês passar, minha presença esteja com vocês, vocês precisam fazer a parte de vocês, cada um, no singular, cada um. Por isso que a salvação ela é pessoal, cada um.
Está escrito: aquele que fizer o bem viverá, aquele que fazer o mal morrerá. Então era isso que Deus estava dizendo para Israel. Está aí os 4 crimes relacionados. Se vocês fizerem, desobedecerem, vocês vão sofrer, vão morrer fisicamente. Eu não vou poupar nem sequer um. E se você vê em toda a trajetória do povo de Israel, não foi poucos israelitas que morreram por causa da desobediência à revelação que foi dada no tempo da lei. Então o que aprendemos com isso? É que quando você olha para o mundo que estamos vivendo, e Deus está agindo pela graça, dando oportunidade, mas você vê as catástrofes, a natureza, os invernos, as doenças e muito males, a depressão, a ansiedade. As doenças é como um formigueiro estourando um atrás do outro. Quando os laboratórios descobrem uma vacina, um remédio para parar uma doença, já tem outra ali estourando. E assim assolando a terra, de uma ponta a outra. E muitas vezes é a mão de Deus, nem vou dizer, não vou liberar essa palavra, vou dizer no geral, mas em muitas áreas é a mão de Deus se manifestando, dando sinal que está trabalhando ao contrário. Observe que Deus disse assim: Israel, se vocês me obedecerem, os vossos inimigos serão os meus inimigos. Mas se vocês me desobedecer, até o céu virará bronze e não haverá chuva na face da terra. O que eu estou falando é Bíblia, está nas Escrituras. Se você não sabe, é porque você não examina. E tem mais: os vossos inimigos, eu vou se utilizar deles para castigar vocês. E se você percorrer em todas as Escrituras, isso aconteceu. Isso aconteceu. Nos dias dos filisteus, os filisteus eram inimigo de Deus, inimigo do povo de Israel. Mas Israel ficou 7 anos, nada que eles faziam prosperava, porque os inimigos vinham nas plantações, em tudo, e deixava eles de mão vazia. E a Bíblia diz, revela, por causa do pecado de Israel, 7 anos ficaram sofrendo nas mãos dos seus inimigos. Então o que aprendemos? Não vamos trazer a prática os rituais da lei, como eu falei, dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, não. Mas vamos aplicar a doutrina regeneradora que dá moral ainda físico, moralmente e espiritualmente. Essa doutrina ela é válida. Por isso que na reflexão que deixamos anterior, diz que a entidade são eternamente inválidos. Os princípios espirituais que existiam na lei, apesar que era de forma hoje da graça, porque a graça ela vem dando oportunidade a todos, mas ela existia como existia a graça também lá no tempo da lei. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo mesmo da graça. Então, se aplicamos esse princípio na nossa vida espiritual, Deus vai nos abençoar. E ao contrário, vai vir consequências. E ainda até de morte física também. Continuaremos nas próximas.